Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Sou Fabrício Cardim. A gente vai começar esse painel. Eu vou fazer algumas apresentações aqui. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui, agradecer o convite do IBRAC para moderar esse painel. Também os proponentes que fizeram a sugestão do tema desse painel, Maiara Lins Ogé, Gustavo Cohen e Ivan Mariotto. E também agradecer no IBRAC, na figura do Guilherme Ribas, diretor de concorrência, e da Silvia Fagá, que deram todo o suporte aqui para a gente organizar esse painel e os debates que a gente vai ter hoje. Esse é o tema do momento, né? Propostas de regulação concorrencial de mercados digitais. A gente vai falar um pouco aqui de fake news, inteligência artificial, DMA, DSA e o que mais está por vir. Eu acho que esse é um tema que, nos últimos 10 anos no mundo, a gente tem visto uma intensificação de propostas de regulamentação, não só de mercados digitais, mas de vários mercados, mas particularmente mercados digitais, que vem numa toada de um Estado regulador, cada vez mais regulando a atividade econômica, né? Então, acho que a ideia aqui hoje é explorar um pouco esse debate sobre o viés de mercados digitais. Eu estava fazendo um recorte ontem. Esse é um assunto que diariamente nós somos atualizados e novidades surgem. Essa semana, do ponto de vista global, houve uma executive order da Casa Branca nos Estados Unidos, do presidente Joe Biden, sobre uma tentativa de regulamentação e de recomendação sobre a inteligência artificial. Os países do G7 também reunidos no Japão propuseram um framework de regulamentação de inteligência artificial. A Europa, nesse debate já há alguns anos, através de regulamentações específicas, como o DMA, o DSA. Então, os Estados Unidos também com uma toada agora de análise e interferência nesses mercados. E a gente começa a discutir aqui no Brasil, portanto, esses temas, olhando muito para o que está acontecendo no mundo. Então, acho que a proposta desse debate é justamente a gente intensificar um pouco mais a análise do que está acontecendo aqui no Brasil, as propostas de regulamentação que existem hoje em trâmite no Congresso Nacional, e a visão aqui pelos especialistas, que eu já vou apresentar cada um deles, sobre esses temas. Só para ter uma visão de como vai funcionar aqui o painel, a nossa ideia é a gente fazer uma breve apresentação de cada um dos palestrantes por até 10 minutos, e depois a gente passa por algumas rodadas de perguntas e sobrando tempo ao final para a plateia também. Eu vou, então, se puder colocar a apresentação, a primeira eu vou passar aqui rapidamente apresentando cada um dos nossos palestrantes, quem agradeço desde já por estarem aqui hoje com a gente. Começando pela deputada, que não está aqui hoje, infelizmente, ela não pôde vir, mas tem uma mensagem dela que a gente vai passar daqui a pouco. A deputada Ani Machado Ortiz, é advogada, política, exerce primeiro mandato como deputada federal, filiada ao Cidadania desde 2011, ela é membro titular do Diretório Nacional e membro suplente da Executiva Nacional. Ela é relatora na Comissão de Desenvolvimento Econômico, na Câmara dos Deputados, do PL 2768 de 2022, que é um dos projetos de lei que nós vamos discutir aqui hoje. Na sequência, também acho que dispensa apresentações aqui o conselheiro Vitor Fernandes, conselheiro do Tribunal Administrativo do CAD, doutor em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, graduado também pela UNB, servidor público federal de carreira, especialista em regulações de serviços públicos de telecomunicações da Anatel. Foi assessor jurídico da subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil e atuou também como subchefe de políticas de infraestrutura, chefe de gabinete do CAD e chefe de gabinete de ministro do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, aqui à minha esquerda, o doutor José Borges da Silva Neto, é economista, mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal da Uberlândia e mestre em regulação pela Universidade de Brasília. É servidor de carreira da Anatel desde 2007,
onde assumiu diferentes posições executivas nas áreas de planejamento estratégico, de controle de obrigações de universalização e de controle de ordem econômica, e atualmente é superintendente de competição da Anatel. E, por fim, mas não menos importante, a doutora Paula Farani, conhecida de vários aqui também, é diretora de Competition Policy da Meta, na América Latina. Ela é ex-conselheira do CAD, tem LLM em Direito Internacional Econômico pela Georgetown, em Washington, Estados Unidos, é bacharel em Direito pelo CEUB e atuou como advogada em escritórios de renome aqui no Brasil, nas áreas de Direito da Concorrência e Comércio Internacional, e também é membro efetivo do Comitê de Estudos de E-Commerce da FGV Rio. Então, acho que a gente tem um time aqui bastante seleto, são os maiores especialistas hoje para discutir esses temas aqui no Brasil. Eu vou, só para, antes de passar a apresentação inicial para eles, fazer uma breve explanação, se puder passar para o último slide dessa apresentação, apenas para a gente colocar aqui, na mesma página, os principais projetos de lei que hoje estão em tramitação no Congresso Nacional. Então, a gente tem o PL das fake news, que talvez seja hoje aí o que tenha gerado um maior debate e discussão no último ano, pelo menos. O objetivo dele é estabelecer normas, diretrizes e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada. Ele está sob a relatoria do deputado Orlando Silva. Atualmente, aguarda a criação de uma comissão especial pela mesa diretora. Ele já foi apresentado um relatório. E ponto de destaque, acho que desse projeto de lei, é uma tentativa de autorregulamentação desses temas, a responsabilidade dos provedores, procedimentos de moderação, deveres de transparência, e nesse ponto ele se assemelha muito, busca muita referência no DSA, lá na Europa, e a identificação de conteúdo impulsionado de publicidade. Então, acho que esses são os grandes temas desse projeto de lei que está em trâmite lá na Câmara dos Deputados. Um outro projeto de lei que a gente vai ter a oportunidade aqui de ouvir da própria relatora, a deputada Anny Ortiz, que é o PL 2768, que visa, portanto, a regulamentação, a fiscalização e a sanção das plataformas digitais que ofereçam serviços ao público brasileiro. E esse PL, da forma como ele está hoje, ele atribui à Anatel o poder sancionador da matéria. Como eu disse, ele é de relatoria da deputada Anny Ortiz e está atualmente na Comissão de Desenvolvimento Econômico, e é o que tem sido chamado aí por muitos como DMA no Brasil, né? Então, a gente vai ter o DMA brasileiro. A gente vai ter a oportunidade aqui também de discutir mais a fundo essa proposta de regulamentação. E um terceiro, que acho que não vou estender aqui, até porque foi objeto de um painel ontem, né, de inteligência artificial, um projeto de lei de 2023, 2338, de relatoria do senador Eduardo Gomes, buscando aí regulamentar as questões de inteligência artificial no Brasil. Então, feito esse panorama, para todos estejam na mesma página, a gente vai passar aqui para as apresentações iniciais, começando pelo vídeo da deputada Anny Ortiz, que gentilmente fez uma mensagem aqui para a gente passar hoje. Infelizmente, ela ficou impossibilitada por questões de agenda de vir até São Paulo. Então, por gentileza, se puder colocar o vídeo da deputada. Oi, pessoal. Presidente da Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora aqui na Câmara e também membro da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Na CDE, eu sou relatora do projeto 2768, que trata da regulamentação dos mercados digitais no país. No âmbito da comissão, nós já realizamos 4 audiências públicas para tratar desse tema, com todos os atores, né, interessados e impactados pelo projeto 2768. Também realizamos um seminário que teve a duração de 2 dias,
aqui na casa para tratar desse assunto, e agora estamos com uma consulta pública aberta até o dia 30 de novembro, onde estamos recebendo sugestões, notas técnicas e tudo que for possível, né, para poder elaborar um relatório mais equilibrado possível e que converse mais com a nossa realidade aqui no nosso Brasil. Gostaria também de contar com a colaboração no www.mercadosdigitais.org e desejar aqui a todos um bom evento. Agradecer à deputada pela mensagem e dizer que, como ela disse, há uma consulta pública em andamento no Congresso. O IBRAC tem acompanhado de perto, especialmente nesse último ano, com mais ênfase as discussões no Congresso de tentativas de regulamentação. E até o dia 30 de novembro, portanto, como ela disse, está aberto o site para consulta pública e manifestações da sociedade civil sobre o projeto de lei de relatoria da deputada. Então, com isso, eu vou passar aqui agora para o conselheiro Vitor fazer a explanação dele inicial sobre o tema. Por favor, conselheiro. Se puder colocar o slide próximo dele também. Bom, bom dia a todos. Se puder voltar um pouquinho os slides, acho que já está aí. Já está um pouco. Isso, ótimo. Obrigado, bom dia a todos. Eu queria iniciar, Fabrício, agradecendo mais uma vez ao IBRAC pela oportunidade de conversar com vocês, de participar desse evento. É o evento mais importante da nossa comunidade de defesa da concorrência no Brasil. Então, é sempre uma honra muito grande poder participar desse encontro. E é um encontro que gera tantas reflexões importantes para o CAD e também para a comunidade antitruste como um todo no nosso país. Então, registrar aqui os meus profundos agradecimentos. Cumprimentar os meus demais colegas de mesa, o Zé Borges, o Fabrício, a Paula, também cumprimentar todos os presentes e dizer que eu acho que esse tema, Fabrício, e a proposta tal qual foi feita do painel, ela é muito instigante, né? E a gente tem, nos últimos meses, participado de vários fóruns em que o debate sobre a regulação concorrencial de plataformas e o DMA, mais especialmente, tem sido objeto de discussão, né? Eu e a Paula, a José Borges também, já participamos de vários esse ano. A Paula e o Zé Borges, eles começaram, de uns tempos para cá, a censurar o fato de os meus slides serem sempre os mesmos, o que me fez, também com o novo tema, a forma como foi colocado o tema, eu achei muito inteligente e muito interessante, para não falar só do DMA ou só da regulação concorrencial. Então, por conta dessa proposta do tema e também por ser muito criticado pela Paula e pelo Zé Borges, pela repetição dos slides, eu tentei fazer algo um pouco diferente para hoje. Pode passar. E também, antes da gente iniciar, eu queria também fazer um destaque. Na última semana, o IDP, instituição da qual eu sou professor, junto com o IBRAC e com a cooperação da Sílvia, do Ricardo Mota, da Marcela Matiuso, a gente lançou um dossiê sobre concorrência e plataformas digitais. Ficou super interessante. Então, também queria convidar a todos, quem pudesse acompanhar lá essa nossa contribuição, que ficou bem legal. Bom, e aqui, já passando para a minha apresentação, prometo, Fabrício, tentar ficar nos 10 minutos, mas talvez passe um pouquinho deles. Eu pensei em fazer aqui uma apresentação muito breve, mas dividida em 3 partes. Eu acho que a primeira discussão que se coloca é como que a agenda de regulação digital brasileira, a estratégia brasileira de regulação digital tem se formado. A gente olha muito para os projetos de lei de forma isolada, mas a gente tem tido ainda uma dificuldade de entender qual é, vamos dizer assim, a semiótica da agenda
regulatória nacional. E isso é um ponto que talvez a gente precise aprofundar mais. Depois eu vou tocar um pouco mais em algumas propostas de regulação, principalmente regulação de inteligência artificial e de acesso a dados, mas tentando aqui fazer um exercício de entender o que dessas propostas podem ser relevantes para quem atua com defesa da concorrência. Então, aqui é tentar dar um olhar externo para essas propostas, para a gente que atua na área de defesa da concorrência. E depois vou falar, se der tempo, um pouquinho de regulação concorrencial propriamente dita, mas eu tenho certeza que os meus colegas também vão abordar bastante esse tema. Pode passar. No último mês, a professora Anne Bradford, que é uma professora da Universidade de Colômbia, que ficou conhecida nos últimos anos por ter cunhado o nome Efeito Bruxelas, ela publicou um livro bem interessante chamado Impérios Digitais, a Guerra Global pela Regulação Tecnológica. E nesse livro ela traz uma perspectiva muito interessante de que hoje nós vivemos sob 3 grandes impérios digitais. O primeiro é um modelo de regulação pelo mercado, que seria simbolizado pela perspectiva norte-americana. E é interessante como em cada um desses impérios se tem uma visão diferente do que a internet é e do que a tecnologia representa enquanto transformação social. Nesse modelo norte-americano, a tecnologia ela é vista principalmente como uma fonte de prosperidade econômica e principalmente de liberdade política. Isso tem um grande impacto para a defesa da concorrência e para a ideia de regulação. Do outro lado, a gente teria talvez um modelo chinês, uma perspectiva de regulação tecnológica baseada no Estado, né? Uma ideia de que talvez a tecnologia seja uma fonte de alavancagem para o modelo de desenvolvimento econômico estatal, né? A ideia de que talvez a dominância tecnológica chinesa seja um ponto importante, uma estratégia importante de talvez transposição de alguns valores do Estado chinês, não só dentro do território chinês, mas também numa perspectiva global. E a gente tem, por fim, a abordagem da União Europeia, que é uma ideia de abordagem de tecnologia baseada em direitos, principalmente na perspectiva de direitos individuais. Nessa perspectiva do paradigma europeu, a gente enxerga a tecnologia como um meio de realização da autonomia política dos cidadãos. E é por isso que da Europa vêm tantas inspirações, como legislação de proteção de dados, ideia de regulação de inteligência artificial, que tem um foco grande em segurança, em dignidade humana, e uma ideia de um rule of law para a internet baseado na proteção de direitos. E a provocação que fica é tentar pensar um pouco como é que o Brasil se coloca dentro de um desses 3. E desses 3, talvez, o que mais chame a atenção para a gente hoje é o modelo europeu. Em 2020, o Parlamento Europeu definiu uma estratégia de regulação de dados, uma estratégia de regulação digital. E, a partir dessa estratégia, diversas propostas estão sendo discutidas e estão sendo pensadas desde então. Pode passar o slide, por favor? Esse é um fluxograma que talvez assuste muito a gente a primeira vez que todos nós vemos, mas esse é a árvore da estratégia de regulação digital europeia em 5 grandes temas: dados, segurança, serviços, conteúdo online e inteligência artificial. E aqui tudo que está mais branquinho é o que ainda está em discussão, e o que está mais rachurado é o que efetivamente já foi aprovado, né? Então, além de DSA e DMA, a gente tem legislações novas de cibersegurança, Health Space Regulation e Privacy Regulation, Political Advertising Regulation, European Media Freedom Act, a regulação de AI, a regulação do Data Access, e, enfim, bastante coisa ainda por vir, muita coisa sendo discutida, né? Claro que quando a gente olha isso aqui a primeira vez, a impressão que dá é de um certo novo mundo acontecendo, né? Assim, parece que aquela coisa assim, deu a louca no gerente, né? Mas, de alguma forma, todas essas linhas de regulação, elas têm algum ponto que tenta focar em uma estratégia específica. Pode passar o slide, por favor. E se a gente olhar um pouco para o que está acontecendo no Brasil, um dado importante, em 2018, ainda no governo Temer, houve
pela primeira vez, e essa foi uma iniciativa, na época, muito importante, a tentativa de construir dentro do governo federal uma estratégia brasileira de transformação digital, que foi promulgada a partir de um decreto lá em 2018 e que centralizava num comitê da Presidência da República um eixo de articulação de diversas regulações baseadas em regulação econômica, dispositivos conectados, a gente teve iniciativas de IoT, discussões sobre modelos de governança, modelos de negócio. Mas com o fim do governo, infelizmente, essa ideia de ter uma estratégia digital brasileira foi abandonada. E o que a gente tem percebido nos últimos anos é um avanço dessa temática, muito mais pelo judiciário do que pelo próprio executivo e legislativo, né? E hoje a gente tem, talvez, em 2023, o reinício dessa discussão na esfera legislativa em 3 grandes eixos, talvez: moderação de conteúdo, proteção de dados pessoais e regulação econômica. E quando a gente olha um pouco para essas propostas, fica muito claro que elas têm uma forte carga de influência do modelo europeu. O projeto de lei 2630, de relatoria do deputado Orlando Silva, que está em discussão hoje, a última versão que foi apresentada pelo governo federal, principalmente por meio da SECOM, para essa proposta, ela emula muito da discussão de dever de cuidado, por exemplo, que a gente tem no Digital Services Act, no DSA. A gente tem ainda uma discussão paralela que, na verdade, acabou sendo uma parte do 2630, que é a discussão da remuneração de conteúdos jornalísticos e conteúdos artísticos, que também tem uma interface muito grande com a diretiva europeia de direitos autorais. A gente teve o nosso LGPD, que foi muito inspirada no GDPR. Tem uma outra proposta hoje em discussão na Câmara, da chamada LGPD penal, a proteção de dados no âmbito de investigações, o projeto de lei de inteligência artificial que está no Senado, e o nosso projeto 2768, que também lembra muito o Digital Markets Act, inclusive refere o Digital Markets Act na sua justificativa, Acho que eu já até esgotei o tempo. Parece um fogo, assim, como se fosse arder no inferno, Então, eu ainda estou no começo da apresentação, mas eu juro que vou tentar ser muito rápido. Pode passar, por favor. Não, no segundo slide não, no segundo tópico, Paulo. A Paula, ela me fiscaliza muito. Mas Bom, vou tentar ser super rápido. Sendo muito rápido, gente, assim, o que chama a atenção de todo esse processo, sobretudo o que está vindo para o Brasil? A proposta de regulação de IA e a proposta de regulação de dados. E eu talvez só vou ficar nessas duas, já que os demais colegas vão falar das propostas de regulação concorrencial, de DMA e todas as outras. A regulação de IA ela é muito interessante porque ela foca numa perspectiva de proteção e de segurança. Então, ela tem uma perspectiva muito mais baseada em direito do que de regulação econômica. É uma regulação que tem o intuito de promover a confiança no uso das ferramentas, principalmente de inteligência artificial generativa, e também produzir aí incentivo de investimento e inovação. E o principal objetivo dessas propostas é garantir direitos aos utilizadores desses sistemas de entender o caráter automatizado das decisões de IA. Então, aqui a gente tem uma preocupação muito grande com não discriminação, uma preocupação muito grande com transparência, uma preocupação muito grande com compreensão dos operadores de sistema e tentando trazer para esses operadores de sistema algumas regras de governança. Tanto a proposta europeia quanto a proposta brasileira reproduzem um modelo de regulação baseado em risco. Então, a gente está sempre olhando para as atividades econômicas que geram risco. E isso é muito interessante, porque, diferente do DMA e do DSA, a gente não está falando aqui de regular grandes empresas de tecnologia necessariamente. A regulação não é por empresa, ela é por atividade. Então, a gente não tem aqui os gatekeepers, por exemplo, ou os vlogs, como tem no DSA. E aqui a gente tem aí 4 categorias de risco na proposta europeia, 2 na proposta brasileira. Na proposta brasileira a gente chama de risco excessivo e alto risco. O risco excessivo é mais grave do que o alto risco, basicamente o risco excessivo. São aquelas tecnologias que envolvem IA subliminares, enfim, social scoring, enfim, e todas essas que são terminantemente proibidas, e para aquelas que têm um risco alto, há uma série de medidas de transparência, supervisão humana e segurança. Pode passar o próximo slide.
basicamente, o que isso afeta a concorrência, né? E eu acho que esse é o ponto mais interessante para a gente. 2 impactos do projeto de IA europeu / brasileiro sobre política da concorrência. Primeiro, em relação à Europa, o projeto de IA, lá no artigo 63, fala o seguinte: as autoridades supervisoras de inteligência artificial devem comunicar sem demora à Comissão e às autoridades nacionais de concorrência quaisquer informações relevantes identificadas no decurso da fiscalização das atividades de mercado. Pela primeira vez, talvez as autoridades antitruste vão começar a ter acesso aos algoritmos e ao que as empresas de tecnologia fazem, sem que a gente tenha a necessidade de ter um potencial risco ou uma suspeita de prática anticompetitiva. Isso é transformador para a atuação da Comissão Europeia. Inclusive, o artigo 64, na versão original, falava que, inclusive, a autoridade de regulação de IA teria acesso às APIs em construção e, inclusive, aos códigos-fontes dos algoritmos que são utilizados. Se isso tudo realmente pudesse ser passado para a Autoridade de Defesa da Concorrência, talvez a gente esteja diante de um novo cenário de enforcement concorrencial para grandes plataformas, porque a gente vai ter informação, inclusive, dos projetos de IA em desenvolvimento, e isso pode deflagrar novas investigações antitruste. Uma crítica que se faz, aqui o professor Thibaut Scheppel, por exemplo, coloca uma grande crítica, talvez, o fato de não focar em grandes empresas e ser uma regulação horizontal para todas as atividades, pode trazer uma sobrecarga regulatória muito grande para pequenos entrantes. Próximo slide, por favor, para eu já concluir. Uma outra proposta também muito interessante é a proposta do Data Act. Essa já está, inclusive, em estágio mais avançado no Parlamento Europeu, já conta com consenso, já passou pela fase de trílogos, enfim, ela está bem avançada. E essa é uma proposta super interessante, porque a razão de ser dela é um problema de falha de mercado. O que o Data Act tenta fazer é tornar os dados mais acessíveis para utilizadores e cogeradores, sobretudo quando a gente está falando da indústria de internet das coisas. Então, imagina, você tem um carro, esse carro inteligente, ele coleta todos os seus dados. Pensem o seguinte: o serviço de revenda desse carro, um serviço de pós-venda, ele muito provavelmente vai ter muita dificuldade de te atender bem se ele não tiver a mesma quantidade de dados que o data holder, ou seja, que aquela empresa que controla os produtos e serviços conexos, possuem. É para isso que existe o Data Act. É quase como se fosse uma regulação de portabilidade de dados do lado das empresas. E claro que isso exige, principalmente por meio de solução de direito privado, que é o coração da proposta, exige muita regulação sobre como vai ser feito acordos privados entre empresas para compartilhar os dados cogerados no uso de internet das coisas. Então, aqui é uma preocupação muito grande para a perspectiva de inovação e concorrência, porque, no final das contas, a gente está falando de inovação e compartilhamento de dados. Já pode pular para o último slide. Bom, não vai dar tempo de eu falar um pouquinho Não, Paulo, não vou falar, não. Estou brincando. Bom, a gente pode, talvez nas fases dos debates, falar um pouco mais do DMA, mas o que eu acho é que todas essas propostas europeias, que estão sendo de alguma forma inspiradas, trazendo inspiração para o parlamento brasileiro, elas sempre vão colocar esse debate do balanço entre inovação e regulação, né, esse equilíbrio que a gente vai tentar encontrar, principalmente entre abertura de dados e proteção de segredos comerciais. Sobretudo, o Data Act ele é uma legislação muito sensível nesse equilíbrio entre compartilhamento de dado, proteção de segredo comercial, o que envolve, no final do dia, proteção de incentivo à inovação. E o que a União Europeia tem tentado fazer é estabelecer regulações horizontais, que às vezes se aplicam para todos os mercados, para alguns mercados específicos trazer regulações verticais, e aí a gente tem um grande desafio de harmonização dessas abordagens, vamos dizer assim, horizontais para todos os mercados e verticais para setores específicos. Isso eu acho que é um pouco do que está por vir aí, respondendo ao título do painel. Mas, bom, mais uma vez, perdão aí pelo passar do tempo e, mais uma vez, agradecer muitíssimo a oportunidade de participar desse painel num evento tão importante para a nossa comunidade. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Muito interessante a apresentação e acho que a gente vai ter a oportunidade no debate de entrar mais na discussão concorrencial do DMA, efetivamente, mas o aspecto geral que você traz aqui dessas tentativas de regulamentação
Na Europa é muito interessante esse efeito Bruxelas, o termo cunhado aí pela professora Anne Bradford. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ser aluno dela na Universidade de Colômbia, fiz a matéria dela, e essa discussão, acho que do momento, né, de como trazer essa experiência internacional para um debate nacional. A gente tem visto aí diversas formas ou approaches de regulamentação pelas jurisdições ao redor do mundo, a União Europeia aí caminhando por uma tentativa efetiva de legislação, de regulamentação, os Estados Unidos através, talvez, de um soft law mais orientativo, executive orders e também o trabalho dos tribunais, e aqui o desafio no Brasil nosso de procurar regulamentar esses grandes temas. Então, eu acho que foi muito ilustrativo a sua apresentação, foi ilustrativa nesse sentido de dar esse panorama. Seguindo aqui, também acho que aí é o viés regulatório, que também está dentro desse debate, não só legislativo, mas também regulamentado o tema e o viés aqui, a visão da autoridade reguladora, no caso aqui da Anatel. Então, passar aqui para o Dr. José Borges apresentar inicialmente também. Obrigado mais uma vez pela apresentação. O Dr. José Borges estava em Portugal ontem, gentilmente veio ao Brasil e já está aqui com a gente para esse debate. Pode trazer também um pouco da discussão que vocês estavam tendo lá, né? Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra e uma oportunidade estar aqui. Agradecer ao conselheiro Vitor, a Paula, companheiros de debate e discussões. A gente sempre tem se encontrando, e esse é um ponto interessante para trazer, né? Esse debate tem levado a Anatel a participar mais nessas discussões, e é interessante, o nosso presidente tem colocado isso de maneira recorrente. O que tem acontecido, né? O presidente Baigorre tem colocado que, antes das próprias eleições, a Anatel já estava sendo demandada para uma atuação em diversas frentes que envolviam plataformas ou o ecossistema da internet, né? Vamos colocar assim, todo o ecossistema digital, porque agora, até internamente, a gente tem lidado com essa situação que a gente tem chamado os mercados de varejo de um grande ecossistema digital, porque tem passado por grandes transformações, novos agentes têm aparecido, e dentro do nosso contexto tem acontecido isso. A urgência e a necessidade de uma atuação tempestiva de um agente para ajudar em algumas situações, como, por exemplo, o próprio TSE demandando que a Anatel solicitasse ou estabelecesse uma forma de bloqueio de alguns IPs, né? Recentemente, a gente tem participado também bastante de trabalhos associados ao combate de pirataria no ecossistema digital. Então, eu trago isso para tentar ilustrar o papel do regulador, né? Porque o regulador, de certa maneira, ele tem esse desafio de agir de forma tempestiva, né? Às vezes a gente está correndo, e isso lá em Portugal a gente estava conversando sobre essa questão de tributação do ecossistema digital, o Estado ele acaba andando atrás, né? A locomotiva está andando e a gente correndo atrás. No caso do ecossistema digital, essa é um trem-bala. Então, se o Estado não se organizar, se o Estado não estabeleceu uma boa estrutura de funcionamento, de como atuar, é um problema sério, e a gente já começou atrasado nesse assunto, né? E, na nossa visão, o que tem acontecido? Novamente, trazendo casos mais concretos desse debate do ecossistema digital. Quem conhece o dia a dia de telecom sabe que a gente tem um instrumento importante, que a gente utiliza o Plano Geral de Metas de Competição, e ali, de tempos em tempos, a gente olha para esse mercado e a gente tem notado, de fato, o quanto essa dinamicidade do ecossistema digital tem transformado as relações econômicas no âmbito de telecomunicações. E ali é interessante justamente que a gente percebe essa chegada de novos agentes que trazem uma contestabilidade para essa estrutura de mercado de telecom, ao mesmo tempo que a gente tem que entender que esses agentes novos têm toda uma característica e incentivos econômicos distintos, né? Eu acho que é aí que entra toda a discussão, então, da regulação de plataformas, de regulação desse ecossistema digital, né? Quando a gente olha o próprio DMI, o DMI é uma regulação ex ante, e bebe muito da própria regulação que a União Europeia faz dos mercados de telecomunicações, né? Então, isso é interessante porque a gente acaba se utilizando, e a gente tem sido demandado em alguns aspectos também nesse sentido, porque quem conhece o nosso dia a dia sabe que, por exemplo, em segmentos de vídeo, né, e até em segmentos de comunicação de voz também, há um debate muito sério sobre a contestabilidade vindo das Big Techs, né? E quando a gente olha o próprio DMA, os gatekeepers designados e até os serviços de plataformas essenciais estabelecidos na própria União Europeia, alguns se confundem com telecomunicações. E quando a gente olha, as características econômicas são muito semelhantes, aí a gente pode debater um pouquinho nesse sentido, porque
Por que regular plataformas? Por que regular esses agentes? A gente tem que olhar suas características econômicas. É muito colocado, são plataformas de múltiplos lados, sim, a dinâmica, os interesses, como se diz, a função objetiva, me desculpem, pessoal, sou economista, né? Como estava sendo dito lá em Portugal, no meio de juristas, né, o economista acaba falando alguns jargões que não são compreendidos, a gente vai tentar explicar. Mas, nessa plataforma de múltiplos lados, o objetivo de intermediação se coloca e a própria plataforma ela vai lidar com essa situação onde ela tem que ficar ponderando, como se diz, né? Elasticidade de demanda e oferta, e ele consegue, de certa maneira, estabelecer instrumentos para atrair um lado, para, ao mesmo tempo, atrair o outro e fazer essa precificação. E, ao fazer isso, pode estabelecer esquemas de custo, de preços abaixo de custo, porque o outro lado está subsidiando, isso não seria um problema, mas o grande problema é que, do ponto de vista competitivo, a gente se depara com uma dificuldade. Será que ele está fazendo isso de fato porque é mais eficiente, está trazendo mais eficiência pela plataforma para todo mundo, ou tem um aspecto competitivo por trás? Aí tem debates, se isso vai trazer um problema do ponto de vista de teste, do monopolista hipotético, enfim. Mas é uma especificidade do modelo de plataformas, né? Ao mesmo tempo que aqui a gente está lidando com efeitos de rede tão significativas, de tal monta, né, que isso é uma falha de mercado relevante. Porque quem conhece de externalidades sabe que isso em telecomunicações a gente vivenciou bastante, tanto que foi uma das grandes justificativas de regulação de interconexão no setor de telecomunicações, e recentemente a gente tem até visto que o jogo parece que tem mudado. Não vou entrar nesse assunto, mas quando a gente olha isso aí, a gente percebe que alguns agentes têm colocado, espera aí, não tem que cobrar do outro lado, o outro lado não tem que participar. Isso remonta desde a época que a gente discutia em telecomunicações, os modelos de pagamento Calling Part Pays, Receive Part Pays, e ultimamente a gente tem visto esse debate aparecendo, né? E aí isso tem muito a ver com essas falhas de mercado que existem. Além de outros aspectos também, como a gente pode falar de grandes economias de escala, e também a vantagem do pioneiro, que é muito significativo nesse mercado. No entanto, eu, como economista, né, adoro acompanhar a parte de organização industrial, faz parte do meu dia a dia. Eu tenho uma visão muito schumpeteriana das coisas. Acredito que a competição por inovação tem o seu papel, né? Mas, pela primeira vez, Schumpeter não vivenciou para ver isso, né? Há a possibilidade de um agente dominar o próprio mercado. E aí a gente está falando de tombamento de mercado. Então, como que a gente vai lidar com essas situações, né? E o PL 2768 parece que ele caminha nessa situação, com essa preocupação de estabelecer um arranjo regulatório onde um agente vai trabalhar justamente para lidar com essas situações, e é necessário um regulador estar atuando de forma tempestiva, não é? Então, Fabrício, acho que nesse primeiro momento, uma visão, uma contribuição um pouco mais econômica nesse sentido. É claro, tem muitos detalhes, né? Mas como o tempo é curto, eu acho que inicialmente a gente pode fazer essa contribuição e ao longo do debate a gente vai refinando. Obrigado. Muito obrigado, doutor José Borges. É interessante ver também aqui o lado do regulador e o lado da análise econômica também, né? Eu acho que isso contribui muito para a discussão material que a gente vai ter aqui também, principalmente do DMA, logo na sequência aí da fala da doutora Paula. Então, eu já vou passar para ela para a gente poder seguir depois. Doutora Paula, por favor. Obrigada. Queria começar agradecendo o Fabrício, o IBRAC, em nome do Fabrício, pelo convite. Como disse o Vitor, esse é realmente o evento mais importante da nossa comunidade, e eu sempre acho muito curioso que, quando você fala da comunidade antitruste fora da nossa comunidade, todo mundo acha assim, uma forma muito carinhosa de falar, e acham graça, né, do fato de que a gente se refere como uma comunidade. E eu acho que é aqui mesmo que a gente tem que ter esses debates, porque a gente está entre os especialistas que, de fato, vão entender as consequências de uma eventual regulação, as consequências concorrenciais, as consequências ao mercado. Então, eu estruturei minha fala aqui, e eu vou concentrar na regulação, nos aspectos concorrenciais da regulação econômica, né, assim como fez o Vitor. E, ao contrário do conselheiro Vitor, eu não trouxe slides. Então, você me deixou um pouco constrangida. Mas eu trago, então, duas mensagens que eu acho que são muito importantes. A primeira é que a regulação é importante, sim, mas ela é importante quando há uma falha de mercado. E
para a gente verificar se há uma falha de mercado, primeiro precisam de estudos, mas eu fiz um mapeamento de quais são os principais motivos, né, enfim, essas iniciativas regulatórias no mundo inteiro nas quais eles têm se embasado. Então, existem duas motivações gerais para as incursões regulatórias. A primeira existe uma falha de mercado decorrente do fato das plataformas terem posições consolidadas de mercado, de poder de mercado. E a segunda, e que eu acho que foi um grande driver do DMA, que é a percepção da falta de eficácia da aplicação da Lei de Defesa da Concorrência, para resolver esses problemas no mercado digitais, e também a morosidade da aplicação da lei. Então, começando aqui pela lógica da falha de mercado, e olhando para o Brasil especificamente, eu acho que a primeira constatação é que não há estudos ou casos que apontem que exista uma falha de mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o CADE, embora tenha feito tenha diversos casos e tenha feito diversas análises, cadernos, estudos, não há qualquer caso de condenação em mercados de plataformas digitais. Agora, é claro, existem existem poucos casos com acordos, né? E a gente tem que levar em consideração que um acordo resulta quando há algum tipo de presunção de um efeito anticompetitivo, ao menos isso. E aí aqui eu diria, talvez os casos mais significativos de acordo seriam o caso da Gympass, de iFood e de OTAs. E todos eles foram ou sujeitos a medidas preventivas ou foram resolvidos rapidamente por meio de acordo. Então, a ideia de que a Lei de Defesa da Concorrência é ineficaz ou a autoridade concorrencial é incapaz de lidar com os problemas desse mercado pode ser até verdade em algumas jurisdições. Acho que não é o caso no Brasil. Então, passando, né, à lógica do poder arraigado das empresas digitais, das plataformas e dos incumbentes, né, dos famosos gatekeepers. Primeiro, eu acho que essa lógica, ela decorre, a ideia da incumbência, ela decorre da lógica de concorrência estática. Só que a concorrência estática ela não captura toda a dinâmica concorrencial desses mercados. Esses mercados, como bem disse o José Borges, são mercados schumpeterianos, em que a concorrência é gerada pela inovação. Então, os conceitos de mercado relevante, de gatekeeper, de incumbência, eles nem sempre capturam todas as narrativas. A gente não conversou antes do painel, mas você quase adiantou metade da minha fala já, porque o que eu queria falar um pouquinho aqui, e muito rapidamente, porque eu sei que o foco não é esse, mas sobre os 5 Cs da competição em ecossistemas que os professores Petit e Tis propõem, né? E eu vou explicar eles rapidamente, mas eu acho que eles são importantes para compreender todos os diferentes aspectos da competição dentro desses mercados. Então, o primeiro C é o cross-market competition, ou seja, a concorrência entre mercados, né? A presunção de que você pode ter concorrência acontecendo entre plataformas e seus complementadores, e entre os complementadores. Existe o C da coevolução. A coevolução significa que você tem um incentivo para que a concorrência resulte em novos negócios, ou um incentivo à concorrência para que um complementador substitua o ecossistema atual. Porque os complementadores, embora eles derivem muito valor do ecossistema, em muitos casos eles têm incentivos para criar o seu próprio ecossistema ou tornar obsoleto aquele ecossistema no qual ele se encontra originalmente. O terceiro dos complementos, né, eles são essenciais para o valor da plataforma e, assim como os efeitos de rede são muito importantes para a construção da participação de mercado, a construção do valor do ecossistema, o efeito de rede ele também pode levar a um colapso muito rápido, dependendo da saída de um tenente âncora, por exemplo. Então, um complementador âncora saindo daquele ecossistema entra em desequilíbrio e pode ter um colapso muito rápido. E então tudo depende de você ter a quantidade e a qualidade certa de complementadores e de interesses dentro do seu ecossistema para você ter o sucesso. O quarto é a coopetição. Então, é a ideia de que
os agentes que atuam dentro de um ecossistema, eles atuam de forma cooperativa, mas também competitiva. E esse conjunto de interesses é o que gera todo o valor do ecossistema. E existem casos muito claros desse tipo de competição. Acho que o caso do Epic Games contra a Apple é exatamente isso, né? É um caso de um complementador que gera muito valor, tanto é que o ecossistema impõe uma anti-steering provision, né? Uma medida para evitar que o valor seja retirado do ecossistema, o consumidor seja tirado dali, mas você tem o complementador com todo o interesse em tirar o consumidor lá de dentro, para extrair o máximo de valor que ele consegue a partir do seu produto. E, por fim, algo que acho que, às vezes, não é tão contemplado, é a direção consciente. Porque os ecossistemas eles são feitos por humanos que têm objetivos concorrentes. Então, esses humanos eles querem ter um pedaço maior do mercado. É claro, eles estão sempre concorrendo para isso. Então, a gente tem que lembrar que essas organizações elas podem mudar com base em inovações tecnológicas e com base na vontade concorrencial desses humanos que estão ali lidando com as inovações tecnológicas. Para mim, o exemplo mais claro disso é o ecossistema de PCs na década de 80, quando ele passa de um ecossistema baseado em hardware, né, na IBM como sendo o maior complementador de valor, para chips e software. E aí vem a Intel e a Microsoft como sendo o maior complementador e o maior tenente de valor desse ecossistema. E aí, para compreender, aqui eu vou falar rapidamente um pouco, ecoar o que você já disse, Zé, que é preciso compreender também o lado multifacetado e de múltiplos interesses que tem dentro de um ecossistema para verificar se ele é de fato contestável. Então, um ecossistema ele vai precificar de acordo com o custo variável agregado de todos os lados e não do custo marginal de um produto. E aí o que eu acho que acontece é que você tem que levar em consideração não só as necessidades individuais de cada cliente, como no mercado de um lado, como também todas as inter-relações entre todas as necessidades de todos os clientes. O que isso demonstra? Que é um ambiente, é uma estrutura de mercado muito volátil. Por quê? Porque tem uma alta elasticidade de demanda. A qualquer momento, é uma demanda altamente elástica, né, que gera uma estrutura de mercado transitória e que, embora um ecossistema possa até ter uma participação de mercado elevada, ele, por vezes, é incapaz de ditar o preço e a oferta, porque ele não tem o controle sobre todas as variáveis necessárias para ditar preço, em razão do fato de que não são só os interesses dele. Se ele impuser os interesses dele sobre os demais, o ecossistema entra em colapso. Então, eu acho que é muito difícil dizer que um mercado digital, um ecossistema, é incumbente, tem uma posição dominante, quando você tem efeitos de rede que funcionam rapidamente para os dois lados, né? Você pode ter o aumento da participação de mercado e uma rápida erosão também. Então, é difícil para mim apontar que existe, de fato, um poder de mercado consolidado que não é contestável, né? Então, eu tenho dificuldade com essa justificativa para a regulação. Por fim, eu queria só considerar aqui um pequeno ponto. Não é que a regulação não seja... Não é que não exista hoje regulação ou regulamentação. Ou seja, o Brasil não é uma terra sem lei para plataformas digitais. A OCDE, em 2022, no Digital Handbook, que a OCDE lançou, destacou que os conceitos centrais, a economia, os princípios econômicos e a base econômica da política da concorrência, ela é perfeitamente aplicável para os mercados digitais. E, no Brasil, a gente tem várias regulações, tem a Anatel, de um lado, tem o CAD, de outro, tem o Judiciário, que tem sido muito ativo. Então, eu acho que seria uma falácia dizer que o Brasil não tem uma regulamentação de plataformas digitais e que as OTTs não são reguladas. Existe um arcabouço jurídico. E aí já começou também meu tempinho ali no inferno, então eu vou muito rapidamente falar do meu segundo ponto, minha segunda mensagem, que é que a legislação ex ante, como o DMA, ela não é um padrão global.
Então, eu sei que a gente tem olhado muito para o que esses 3 impérios estão fazendo. Eu achei muito interessante a sua colocação de dizer que o Brasil está num momento de reflexão, de verificar como que a gente traz essa regulação, se ela é necessária, se necessário for, como que a gente tropicaliza e implementa. Mas eu acho que é importante olhar também para além da Europa, dos Estados Unidos e da China, né? Olhando para as principais jurisdições concorrenciais do mundo, a gente vê que há uma divergência crescente entre a abordagem exata que está sendo adotada. Tá? E essas não são palavras minhas, são da OCDE também, no Handbook de Competition Policy. Então, passando rapidamente pelas diferentes jurisdições. A gente tem o Reino Unido, que está discutindo uma exceção especial ao regime de concorrência. Não é uma réplica do DMA. É um código de conduta para empresas de status de mercado significativo e é diferenciado do DMA porque é baseado em, primeiro, estudos de mercado e as empresas têm a oportunidade de apresentar uma defesa. Então, não é uma legislação puramente ex ante. A Turquia, que de fato estava avaliando a possibilidade de implementação de uma regulação ex ante, como o Fabrício bem disse, as mudanças são constantes, então essa informação é de ontem. O Ministério do Comércio da Turquia expressou reservas sérias a essa legislação e retirou o apoio à regulação. Então, no momento, está sendo revisto toda a incursão regulatória na Turquia. Aí, passando para países como China, Índia, Coreia, Taiwan, Rússia e Estados Unidos, né? Esses países todos rejeitaram a regulamentação ex ante. Os Estados Unidos, embora o ICO ainda exista formalmente tramitando no Congresso, teve uma decisão bipartidária em dezembro de 2022 para não adoção de regulação ex ante. Então, o Congresso americano rejeitou. A Coreia está favorecendo a autorregulação e as falas do governo coreano são no sentido de que eles precisam analisar os efeitos inibidores de uma legislação ex ante sobre as suas plataformas locais, porque, como todos sabem, a Coreia é um grande produtor de tecnologia. A Índia é outro grande produtor de tecnologia, estabeleceu um comitê para confeccionar um projeto de lei. Esse comitê foi instaurado no início do ano e, até o momento, já foi prorrogado várias vezes e ainda não teve qualquer resultado. E, numa reunião recente, que eu acho que até o conselheiro Vitor estava presente, a Índia expressou que, membros do comitê, né, expressaram que a prioridade da Índia é a Digital India, que é o programa de fomento a pequenos e médios empresas e desenvolvedores de aplicativos, e que eles não querem fazer uma legislação que possa ter possíveis efeitos inibidores de tecnologia, de inovação. Aí, caminhando para os últimos 3 aqui, Taiwan, China e Rússia alertaram contra a cópia de regras ex ante e emitiram soft laws e atualizaram sua lei de defesa da concorrência. Ou seja, isso tudo está sendo mantido dentro da lei de defesa da concorrência. E o Japão, que, na minha opinião, é o mais interessante, está analisando problemas específicos. Então, está conduzindo estudos de mercado, avaliando onde há falhas de mercado e, no momento, eles estão evidenciando que tem crescentes falhas no mercado de ecossistemas de aplicativos móveis, ou seja, nos app stores, e estão estudando uma legislação específica só para endereçar problemas concorrenciais em app stores. Então, não é uma questão horizontal. Então, acho que esse contexto todo mostra que o DMA claramente não é um padrão global, a regulação ex ante não está sendo adotada pelo mundo todo, e países com setores de indústria tecnológica em expansão estão indo no caminho contrário. É claro que cabe ao Congresso essa discussão, e a gente, como todo mundo aqui, está acompanhando muito de perto, mas a posição da Meta é que as leis funcionam bem no Brasil. O direito concorrencial é capaz de lidar com todas essas questões, e a regulação atual realmente tem se mostrado eficiente. É isso. Obrigada, Fabrício. Obrigado, Paula. Bom, vamos passar para um bloco de perguntas aqui, acho que para aprofundar um pouco mais.
e benefício do tempo também, que a gente já está caminhando para o final, eu vou focar na discussão mais de direito material, até para dar oportunidade para o conselheiro Vitor, começando com ele, para aspectos concorrenciais, aí, principalmente na discussão do DMA, né? Eu acho que essa é a grande discussão do momento, também foi na ICN, agora em Barcelona, também tive lá na IBA em Paris, os advogados nos escritórios hoje, já existe uma outra área nos escritórios para lidar com DMA, com DSA, além de concorrencial, então são novas fronteiras aí do direito que certamente vão chegar aqui no Brasil também, mas a grande discussão do momento é como conciliar as ferramentas tradicionais de análise antitrust, definição de mercado relevante, análise horizontal, vertical, conglomerados, etc., com novas ferramentas disponíveis aí nessas legislações, né? DMA muito focado na questão de contestabilidade e fairness, definição dos thresholds para gatekeepers, e toda a discussão de como as plataformas e os incumbentes e empresas lidam de forma também concorrencialmente dentro do mercado de atuação delas. Então, eu queria fazer essa pergunta para a gente aprofundar nessa discussão mais material e ouvir um pouco rapidamente, aí, 2, 3 minutos de cada um de vocês, como que, na visão de vocês, o direito da concorrência caminha para essa articulação de ferramentas tradicionais da análise antitrust com novas ferramentas trazidas pelas novas regulamentações. Vou começar pelo conselheiro Vitor, então. Se tiver como voltar o slide, agora é aquele, viu, Paulo? Se tiver como colocar de novo, porque eu acho que fica talvez mais fácil com Pedir para colocar o arquivo lá, tá, que eu acho que eles tiraram. Obrigado. Bom, mas eu acho, Fabrício, assim, que respondendo um pouco a sua pergunta e aí também tentando dialogar um pouco com as provocações da Paula e do Zé Borges, aí está ótimo. Com a Paula e do Zé Borges, eu acho que assim, um ponto importante de enfatizar é o seguinte, e aqui eu concordo com a Paula de que não existe o DMA como um padrão global, porque as propostas elas adotam diferentes estratégias de regulação. Algumas são mais ex ante, outras mais ex post. Por exemplo, a nova lei, o artigo 19A da Alemanha, ele é totalmente ex post. Então, assim, ele é totalmente direito da concorrência tal qual se conhece. A proposta do Reino Unido é mais ou menos uma coisa, mais ou menos outra, porque também em algum momento eles definem um código de conduta por empresa, né, por plataforma. Então, não é ex ante nem ex post, então fica uma coisa meio diferente. Mas o que eu acho importante destacar disso tudo é o seguinte, e eu acho que essa é a compreensão que a gente vem tendo depois de amadurecer um pouco nesse debate. O que fica muito claro é que as propostas de regulação ex ante, elas não são novas leis antitrust. Eu acho que isso é o ponto que precisa ficar claro. A professora Heike Schweister, por exemplo, que é uma das autoras do relatório de especialistas da Comissão Europeia, ela diz que o DMA ele é uma legislação de concorrência para além do antitrust. O Nicolas Petit, que a Paula citou há pouco, ele tem um artigo recente em que ele chama o DMA como sendo uma mão concorrencial sob uma luva regulatória. Porque a ideia aqui é que a gente não está falando de bem-estar do consumidor no sentido tradicional do antitrust. Isso aqui é uma outra política pública, é uma outra decisão de política pública que está sendo avaliada pelo legislador. E isso fica muito evidente quando a gente percebe que os objetivos dessas legislações envolvem elementos de critério substantivo de política de concorrência que são muito diferentes. No caso do DMA, a ideia de contestabilidade e fairness. Então, por exemplo, nessa toda discussão que existe sobre concorrência intra-ecossistema, inter-ecossistema, na realidade, o DMA, o que ele está preocupado é com a concorrência intra-ecossistema. O que ele está preocupado é em gerar uma melhor distribuição de geração de valor e renda por parte do gatekeeper em relação aos complementadores. Existem trade-offs envolvidos nisso, né? A Paula sinalizou bem um trade-off que às vezes você pode investir na concorrência intra-ecossistema, abrindo mão da competência inter-ecossistema.
Mas o DMA faz essa escolha. E eu acho que esse é o ponto que diferencia essas discussões todas aqui. Quando o DMA elege como objetivos contestabilidade e fairness é um conceito muito interessante no DMA, porque da forma como foi promulgado o DMA, ele trata fairness como o desequilíbrio entre os direitos e obrigações dos usuários comerciais em que o gatekeeper obtém uma vantagem desproporcional. Isso é totalmente diferente do que uma lei antitruste se preocupa, em regra. Né? Em regra, isso é totalmente diferente. Inclusive, dentro daquele conceito de eficiência de Caldor Kicks, a princípio você nem olha se está tendo uma diferença de excesso de um grupo de produtor para um grupo de consumidor. Você está olhando o excedente total. Essa não é a lógica, essa não é a racionalidade econômica do DMA. Então, eu acho que é nesse ponto, quando a gente fala do DMA, que a gente precisa ter uma compreensão de que isso é uma nova política de defesa da concorrência. Eu não estou dizendo que é a melhor decisão, que é a melhor escolha, né? Eu acho que existem trade-offs envolvidos, sobretudo se você quer beneficiar concorrência intra-ecossistema ou inter-ecossistema. Mas o objetivo é importante, entender o objetivo é importante. E mesmo a proposta do Reino Unido, por exemplo, lá se coloca como objetivo assegurar tratamento justo dos usuários comerciais, liberdade de escolha aos usuários escolherem livremente serviços digitais, a ideia de confiança e transparência. E são outros valores, é uma outra escolha de política industrial. E eu acho que isso a gente tem que entender assim. Por mais que o DMA ele surja a partir de discussões de concorrência, ele toma um outro caminho de entender que existe a necessidade de construir uma nova política digital. E aí, se eu puder só passar mais um slide, porque eu sei que essa é a próxima pergunta que o Fabrício iria fazer, mas só para encerrar aqui, também para reagir a um ponto do Zé Borges. É muito comum nessas discussões, a gente sempre vê a pergunta, mas quem é o melhor regulador? É a Agência de Defesa da Concorrência? É uma agência reguladora? Né? E por que tem uma certa natureza híbrida do DMA? É que, por mais que ele seja regulação ex ante, todas as obrigações do DMA, e é isso que essas duas tabelas mostram, todas as obrigações do DMA, as do artigo 5º e as do artigo 6º, elas emulam casos antitruste do passado ou que estão em andamento. Então, assim, nessa tabela, cada uma das obrigações do DMA tem um caso antitruste do lado. Então, assim, e aí, para não entrar nessa discussão, que é uma discussão sem fim e super difícil, né, sobre quem é o melhor agente para regular, o que para mim é óbvio é que quem regular, quem tiver o poder legal de aplicar uma lei como um DMA ou como o PL 2768, independente de quem for, precisa saber direito da concorrência, porque isso veio daqui. Então, esse é o ponto. Assim, não é uma discussão sobre qual é a melhor agência ou qual é a melhor pessoa, não é isso. Mas é entender onde está o background disso, de onde isso veio. É muito difícil você interpretar, por exemplo, aqui o artigo 6, inciso 2 do DMA, uma proibição de autopreferência, se você não conhecer o caso do Google Shopping. Assim, vai ser difícil para você entender de onde isso veio. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, talvez essa é a mensagem. É claro que a regulação ex ante que as agências reguladoras têm, é claro que isso é importante. Isso vai ser importante para a estratégia regulatória, para a estratégia de enforcement do DMA. Mas as obrigações colocadas ali, elas são, no seu próprio DNA, direito concorrencial agora transformado. Então, acho que essa é a ideia. Quero complementar, eu acho que faço minhas as palavras do Vitor, acho que é precisamente isso, tanto no sentido de que o DMA ele é uma escolha de política pública de transferir o excedente do consumidor ou pegar uma parte desse excedente que iria para o consumidor para fazer uma distribuição de renda entre usuários comerciais, né, dentro do ecossistema. E aí o alerta que eu faria aí é realmente um trade-off, porque ao maximizar a concorrência intraplataforma, você está diminuindo também as condições de concorrência interplataformas. Porque o DMA tem uma série de restrições, que são essas que estão aí nesse slide, né, que diminuem a eficiência e, às vezes, até a capacidade de concorrer com outro ecossistema. E aí, eu achei bem legal esse slide, Vitor, porque esse é novo, né? Esse eu não tinha visto ainda. Porque você coloca também os casos no Brasil.
E aí, acho que isso aqui é a ilustração perfeita do que eu estava falando. O Brasil, a gente vê aqui que só tem casos no 5.3 e no 5.4, né, que são casos de intermediação, desintermediação, que é o Mercado Livre, né, que está em andamento, e o 5.3, que são os OTAs e iFood, exatamente. Então, eu acho que isso mostra realmente assim aquilo que a gente estava falando sobre o Brasil. Existem problemas? Existem, só que eles foram endereçados, né? Ou estão sendo endereçados. É isso. Vou aproveitar o ponto que o conselheiro Vitor colocou sobre o DMEI. De fato, né, tem essa origem ali, o DMEI e todos aqueles casos antitrust. E é interessante que isso ajudou, foi incorporado no texto do próprio DMEI, mas lá dá a possibilidade de ir fazendo essas atualizações, né? E aí as equipes, e era isso que eu estava até conversando também com o pessoal na Anacom durante essa semana, o trabalho constante e multidisciplinar nesse papel, né? Porque os representantes, coordenadores regionais, como eles colocam, estão trabalhando conjuntamente com as autoridades antitrust e com as autoridades de proteção de dados também, e estão nesse contexto de, ao mesmo tempo, né, fazerem pontos de controle da implementação do próprio DMA e já se organizar e estruturar para entender como é que esse ecossistema funciona e saber se aquilo é suficiente, porque é um ponto de partida, mas tem outros problemas e parece que, ao mesmo tempo que estão implementando, já estão pensando nisso, inclusive montando grupos, né, grupos de trabalhos para diversos assuntos, como transparência algorítmica e a implementação ou a utilização de inteligência artificial nesse trabalho, voltado para isso, para fazer essa análise sistemática e holística de tudo. Mas tem um ponto aqui também que, quando a gente olha a regulação ex ante, né, pelo menos o que a gente sempre faz aqui no Brasil, ela não segue uma lei com um roteiro fixo, né? Ela dá uma série de princípios, critérios que o regulador tem a discricionalidade de fazer análise de tempos e tempos e fazer essa identificação. Tem problema, de fato ele existe, quais são seus critérios, como que isso funciona, passou pelos critérios, eu tenho um agente aqui que ele tem uma posição significativa, aí os termos até mudam, mas a essência é a mesma, do ponto de vista de regulação ex ante, né? Isso a gente vê no DMA, a gente vê no 2768, e eu acho interessante isso, porque ao você dar mais discricionalidade, isso é importante para um ecossistema que é tão dinâmico. Porque se você solta uma lei dizendo isso, essa atividade é um problema, esse rol é proibitivo, isso não pode fazer, ele já nasce morto nesse mercado, né? Que tem esse aspecto da dinamicidade, tem que ser levado em consideração. Gosto muito da nossa LGT pela natureza mais principiológica que ela tem, porque, apesar de seus 26 anos, né, ela foi capaz, de certa maneira, nos permitir e atuar para trazer os vários sucessos que a gente conseguiu. Se não fosse isso, imagina ter que lidar com 6 ciclos, a gente está implementando 5G, a gente já está indo para o 6G, se a gente não tivesse a flexibilidade para lidar com isso. Ao longo de 26 anos, a gente está passando por 5 ciclos e já pensando no 6º ciclo de desenvolvimento tecnológico. Então, eu gosto de fazer esse paralelo, porque aqui a gente vai falar com uma velocidade de inovação e de contestação muito rápida, né? Mas, ao mesmo tempo, existe sim a vantagem do pioneiro, existe sim uma série de vantagens que já estão estabelecidas, e a grande questão é isso, como que a gente vai nivelar o piso competitivo para permitir que outros entrem, né? Porque senão a gente vai estabelecer escalas, padrões e, de certa maneira, perpetuar a vantagem de um pioneiro, né, que não faz sentido, né? Então, se a gente quer trazer mais, como se diz, equilíbrio, justiça nesse ecossistema, a gente tem por ofício estimular a entrada de novos agentes, para que esse mercado funcione plenamente, até para também não ficar amortecendo a inovação. Então, assim, é um mundo de discussões, né, e muito chão pela frente. É isso. Obrigado. Bom, eu acho que a gente chegou no limite do tempo, não dá nem tempo para abrir para perguntas, né? Mas, então, eu vou agradecer aqui doutor José Borges, doutora Paula, conselheiro Vitor. Acho que esse é um debate que está só começando, certamente haverá outras oportunidades. A doutora Elizabeth Farina tem uma pergunta rápida, né? Não dá para confiar só na inovação.
Nós vimos um contínuo de menos regulação para mais regulação, de mais falha para menos falha, e pensar assim, olha, o Brasil está acompanhando, parece estar mais parecido com o UK, com a Europa, do que com China ou Estados Unidos. E o UK é pró-regulação. Tá? Então, assim, eu só queria compartilhar essa, não sei se mais Certamente. Obrigado pela intervenção, professora Elizabeth. Acho que a ausência de regulação e o excesso de regulação são sempre preocupações. Então, a gente tem que acompanhar muito de perto e reforçando aqui, como a deputada Ani Ortiz passou na mensagem dela, a consulta pública do projeto de lei 2768, que está aberta até o dia 30 de novembro, a contribuições, o IBRAC está acompanhando, vai contribuir, e o material aqui que foi discutido hoje também vai ser passado para a assessoria da deputada que pediu para a gente também. Então, acho que está cumprida a utilidade pública aqui desse painel também. Um grande prazer e seguimos os trabalhos aí para os próximos painéis, né, Ribas? Obrigado a todos.